Hello. Olá! I always feel a little strange if I don't have a guitar strapped onto me. Eu sinto-me muito estranho se não tivesse uma guitarra aqui à minha frente. So it's been so good sharing some time this weekend with the family of the church here. Tem sido tão agradável passar tempo com a família da igreja aqui, convosco. Yeah, I've enjoyed the sense of community and family that you have. Eu tenho apreciado o sentido de família e de comunidade. It's such a precious thing. É algo tão precioso. So, a scripture to begin our thoughts this morning from Psalm 78, verses 1 to 11. Eu gostaria de começar com uma escritura no Salmo 78. No verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Escutei a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Porém enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os quais nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Amen. Amém. Amen. Can you remember any things that your mother and father often used to say to you? Será que vocês conseguem se lembrar alguma daquelas frases que o teu pai ou a tua mãe costumava vos dizer? I can remember a few. Eu consigo me lembrar de algumas. Yes means yes and no means no. Sim significa sim e não significa não. I knew where I stood. Can you repeat? Can you give me some? I knew where I stood. Eu sabia então onde é que estava quando ele dizia isso. What else do I remember? Be sure your sins will find you out, my boy. Tenha certeza que os teus pecados vão te seguir. And I found myself, when I had my own children, saying the same things. E eu acabei por dizer aos meus filhos precisamente as mesmas coisas. Yes means yes. Sim significa sim. No means no. Não significa não. Where did that come from? De onde é que isso veio? My mother. A minha mãe. I wonder where she got it from. De onde será que a minha mãe aprendeu? And so we pass things down generations, don't we? Então nós passamos as coisas de geração a geração, não passamos? And I hope they are mostly good things. E eu espero que nós passemos coisas boas. But it's possible to pass bad things down as well, isn't it? Mas também é possível passar coisas más, não é? And I've sometimes encountered that in my life. Eu às vezes também senti isso e recebi isso na minha vida. Maybe I remember a weakness that one of my parents had. Talvez eu me recorde de algumas fraquezas, ou uma das fraquezas que os meus pais tinham. And I think, I've seen that before. E eu sinto, parece que já vi isso antes, algo que se reflete em mim que os meus pais faziam. And it's in me too. Está em mim também. So what do? I have to say, Lord God, that's a weakness, but I don't want to take it on board and I don't want to pass it on.
Então eu digo, oh Senhor, eu sei que isto é uma fraqueza, eu sei que recebi isso, mas eu não quero passar isso à geração seguinte. I found myself crying out to God, say, God, please show me your truth to displace the thing which could be harmful in my life and my children's lives. Então eu digo a mim, oh Senhor, e tento encontrar a minha verdade, digo, Senhor, ajuda-me a não passar isso para a geração, estas fraquezas que estão em mim, que não passam aos meus filhos. If you read the Bible, you discover that God works through generations. Se vocês lerem a Bíblia, vocês descobrem que Deus trabalha através das gerações. And the good things are passed on and the bad things. As coisas boas passam, mas também infelizmente as más. Abraham was an example. He had amazing promises that every family in the earth will be blessed through him. Abraão é um perfeito exemplo. Ele recebeu uma bênção que iria passar para as gerações seguintes. And through his son. E para o seu filho. Through his seeds, to be accurate. Através da sua semente, para ser mais exato. But his son Isaac repeated some of his mistakes. Mas o seu filho Isaac acabou por repetir os seus mesmos erros. So generational inheritance is a very important thing. Então a herança geracional é algo muito importante. Okay, now Jesus is a rescuer. Mas Jesus é o resgatador. He's a rescuer of generations. Ele resgata as gerações. He still works through generations. E ele ainda trabalha através de gerações. His name, as you know, means the Lord saves. O seu nome, Jesus, como sabem, significa do Senhor vem a salvação, o Senhor salva. He rescues, he delivers. Ele resgata, ele liberta. It's the version, Jesus, the name Jesus is a version of the Old Testament, Joshua. Jesus é uma versão do Antigo Testamento em grego que significava Josué. And in Hebrew, Yeshua. E em hebraico, Yoshua. So his name communicates his purpose. He is a savior. Então o seu nome comunica o seu propósito. Ele é Salvador. And when the angel Gabriel announced to Mary that she would give birth to a son, he pronounced the name. E quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela iria ter um filho, ele pronunciou o seu nome. And the reason for the name. E a razão pela qual aquele nome. You will call him Jesus. Tu o chamarás Jesus, for he will save his people from their sins. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Later, the apostle Peter would proclaim, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Mais tarde, o apóstolo Pedro irá proclamar que não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, dado entre os homens. The name that saves. O nome que salva. And he is saving amongst generations. E ele está a salvar no meio de gerações. There is a blessing which is passed down. Há uma bênção que é passada, I sometimes meet people who talk about a grandfather or a great-grandmother who prayed into the family. Eu às vezes ouço histórias sobre alguém dizer, eu tive uma mãe, uma avó, uma bisavó que orou sobre a família. I had a great-grandmother who lived to nearly 100 years old. Eu tive uma bisavó ou uma avó que viveu até aos 100 anos. And when I sorted out through my father's papers after he passed away, I found a letter. E depois, quando o meu pai faleceu, eu procurei nos papéis dele e encontrei uma carta no meio dos papéis do meu pai. And it was written a year or two before I was born. E essa carta tinha escrito 1 ou 2 antes de eu nascer. Tinha sido escrita. And so she was writing to her grandson, my father. Então ela estava a escrever ao seu neto, que era o meu pai. And saying how she was praying for him and she believed that the decision he had made to be a pastor of this church was the right one and a good one. Então ela estava a escrever ao seu neto a dizer que estava tão feliz pela decisão que ele tomou de ser pastor daquela igreja e que essa tinha sido a decisão certa. And I read that letter and I thought,
That's beautiful. Eu peguei naquela carta e disse, isto é maravilhoso. That's part of my history, Isto é parte da minha história. even though I was not yet born. Ainda que eu na altura não era nascido, My great-grandmother's prayers have blessed down the generations. a oração da minha bisavó abençoou gerações. So don't stop praying. Don't stop praying for your children or your Por grandchildren. isso não parem de orar, não parem de orar pelos vossos filhos e pelos vossos netos. In fact, we have to fight for them. De facto, nós temos que lutar por eles. We have to fight in prayer. Nós temos que lutar em oração, It's a challenge. porque é um desafio. I remember when I have 4 daughters, okay, Eu tenho 4 filhas and when they were teenagers, e quando elas eram adolescentes, they were not perfect. elas não eram perfeitas. Strange. I thought, how can my children not be perfect? Coisa estranha, como é que as minhas filhas não podiam Não. ser perfeitas? And I remember being moments of serious concern about the decisions they were making and the people they were mixing with. E eu lembro-me nessa altura que tinha uma preocupação mesmo profunda acerca das decisões que elas estavam a tomar e as pessoas com que elas se estavam a relacionar. I remember at that time, to get a place to pray, I would walk in the countryside, walk and pray. Eu lembro que nessa altura, para ter tempo para orar, eu gostava de caminhar no campo, fazer uma caminhada de oração. And I would take a scripture and I would pray a scripture promise over my child. E eu agarrava num verso da Escritura e orava essa Escritura sobre a vida das minhas filhas. I don't know if you know that scripture. We are God's workmanship created in Christ Jesus. Não sei se se lembram daquela Escritura que diz que nós somos a feitura sua para produzir boas obras. We are God's workmanship created in Christ Jesus for good works, Nós somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para produzir boas obras. which God has prepared beforehand for us to walk in. Preparadas para nós antes da fundação do mundo. And I would take a promise like that E eu agarrava nessas promessas. and I would walk and pray. E eu caminhava e orava. And I would mention the name. E eu mencionava o nome de cada uma delas. And I would declare, E eu declarava: she is your workmanship, God. ela é obra tua, Senhor She's Deus. created in you, Lord Jesus, Ela foi criada em ti, for Jesus, good works. para boas obras. Guide her feet into the good works, please. Senhor, faz com que elas produzam boas obras, por favor. Fight with promises, fight with the scriptures. Luta com promessas, luta com as Escrituras. And if you don't have children, it's just the same, because God will give you people, the next generation or the same generation, He'll give you people to pray for. Mas mesmo que não tenhas filhos, alguém que não tenha aqui filhos, Deus vai-vos dar pessoas à vossa volta, na vossa geração ou da geração seguinte, em quem temos que lutar. And often the people without natural children can have more spiritual children Eu até acredito que as pessoas sem filhos naturais podem ter mais filhos espirituais, than if they had their own family. como se eles tivessem sua própria família. Amen. Amém. So, how did Jesus rescue generations? Então como é que Jesus resgata gerações? One very moving moment in the gospel account is when Jesus was on the cross. Um dos momentos mais importantes que o Evangelho conta é quando Jesus está na cruz And his mother was watching. e a sua mãe estava a olhar para ele, a observar. And Jesus spoke to her and to his closest friend John from the Jesus cross. falou desde a cruz para ela e para o seu amigo mais chegado, João. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved nearby, Quando Jesus viu a sua mãe ali e o discípulo a quem ele amava perto, he spoke words of adoption really into John's family. ele falou palavras de adoção, na verdade, para João em relação à família. He said to his mother, Ele disse para a sua mãe: "Woman, this is your son, John." mulher, eis aí o teu filho, João 19:26. And to John, "John, this is your mother." E depois diz a João: João, aí está a tua mãe.
Even in his pain and agony, Mesmo na sua dor e agonia, he was looking after his mother. ele estava a tomar conta da sua mãe. What about the younger generation? E quanto à nova geração, a geração mais nova? Well, we know that Jesus rebuked his disciples for turning away the babies and the children. The mothers wanted them blessed. Nós temos conhecimento que Jesus repreendeu os discípulos quando eles tentaram afastar as crianças para que ele não os abençoasse. So the little ones he loved. Portanto, aqueles pequeninos que ele amava. Well, what about his disciples? Mas quanto aos seus discípulos? Actually, I quite like the word apprentice to sit alongside disciple, Eu gosto muito da palavra aprendiz, que fica bem ao lado do discípulo. because it has that sense of learning skills, doesn't it? And learning how to become what the master is. Porque discípulo, e neste caso aprendiz, essa palavra tem muito a ver com sentar e olhar e aprender com o seu mestre, imitar o seu mestre. So what about his apprentices? How old were they? Então, enquanto aos seus aprendizes, os aprendizes de Jesus, discípulos, que idade é que eles teriam? In my home, I have a picture, an old print of a famous picture on the wall. Na minha casa eu tenho uma impressão de um quadro muito famoso na parede. And it depicts two disciples, Peter and John, running to the tomb. E esse quadro é um quadro clássico que traz a figura de Pedro e João a correrem na direção ao túmulo. And it's that scene where they hear that the tomb is empty and they must run and find out if it's true. É depois daquele momento em que eles ouvem que o túmulo está vazio, eles têm que correr para ver aquela verdade e descobrir se é verdade. And Peter not only looks very anxious, Mas Pedro, naquela figura, não apenas parece muito ansioso, he looks quite breathless as well in the picture. mas Breathless. mas também sem folgo. Naquela imagem ele parece que está sem folgo também. A correr. He looks quite middle-aged. Ele parece ser assim da idade, mais meia-idade. And I'm sure those painters were trying to show respect. I couldn't think of, if it's an apostle, he must be older, Eu tenho a certeza que o pintor quis foi mostrar respeito. Ele pensou, bom, se ele é apóstolo, deve ser um bocadinho mais velho. But although Scripture doesn't give us precise ages for the disciples, Mas as Escrituras não nos mostra a idade precisa dos seus discípulos. many scholars believe that the age range of Jesus' apprentices Mas muitos estudiosos acreditam que a idade média dos seus discípulos, dos seus aprendizes, was between 13 and 30. seria entre 13 e 30. Can you imagine? Pode imaginar isto? But it wasn't unusual for rabbis to take on young teenage disciples. É que não era incomum naquela altura um jovem, um rabi, o mestre, escolher adolescentes para o seu grupo. But an average age of around 20 is quite reasonable for Então, Jesus' se disciples. formos à idade média dos discípulos, dá 20, e isso é bastante razoável, uma idade média de 20 anos de idade. And Jesus, we know, was around 30 years old when he called his disciples. E nós sabemos que Jesus tinha 30 anos quando chamou os seus discípulos. So maybe a 10-year age group down to his disciples. Então talvez average Jesus group. tenha escolhido um grupo 10 anos mais novo do que ele para ser seus discípulos. It's interesting, isn't it? Isto é muito interessante, não é? Yeah. Yeah. Don't despise young people. You think, no, too young, too young. Não desprezem os mais novos a dizer, isto é muito novo, aquele é muito novo. Not to become a disciple. Para não ser um discípulo, ou não se tornar um discípulo. Actually, many of the religious people of the day complained to Jesus about his disciples. Eu sei que muitos dos estudiosos hoje, alguns críticos, criticam Jesus por ter abandonado os discípulos. They considered they were just not good enough, Eles até consideram que os seus discípulos não seriam bons o suficientes. They came from the wrong part of the country. Aqueles do tempo de Jesus, os religiosos do tempo de Jesus diziam, eles vieram da parte errada do país. They had rough country accents. Eles tinham um sotaque de campónios. But Mas Jesus obviously saw the potential. Jesus viu o potencial neles.
Anyway, so obviously Jesus had a purpose to raise up some apprentices, some disciples. Então é óbvio que Jesus tinha um propósito em escolher aqueles aprendizes. And we can tell Jesus' reasoning because just before he went to the cross, he prayed a prayer for them. E nós vemos que isto é razoável, porque mesmo antes de Jesus ir à cruz, ele orou uma oração sobre eles. In John 17, Em verses João capítulo 18 to 17, 20, verso 18, as you sent me, well, you read it in Portuguese. Yeah. assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Now these verses contain 3 generations. Então estes versos, 18, just 18? Sorry, 18, no, to 20. Ok, é do 18 ao 20, vamos ler, porque estes versos contêm aqui 3 gerações. Diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, obviamente, aqui nós vemos pelo menos 3 gerações. 3 generations. 3 generations, yeah. Jesus, Jesus, his os disciples, discípulos and those who will believe. e aqueles que vão crer através das suas palavras. Good morning Bom dia! to those who will believe. Bom dia àqueles que acreditam. It's us. Somos nós! So Jesus was praying for us, Então Jesus estava a orar por nós. and he is beginning a cycle of generational inheritance of the faith. Então ele começa aqui um ciclo geracional de herança na fé. And he was praying for them in this way. E ele estava a orar por eles desta forma. And did you know that Jesus is still praying today? Vocês sabem que Jesus continua a orar ainda nos nossos dias? He is our high priest before the throne of God. Ele é o sumo sacerdote perante o trono de Deus. So he prays for us. Então ele intercede por nós. And do you think that perhaps he prays for those who will believe through us? E vocês já pensaram que ele também ora por aqueles que vão crer nele através de nós? It's quite a thought, isn't it? É um pensamento poderoso, não é? You could turn it into a question. Podíamos transformá-lo numa pergunta. You could say, Lord Jesus, is this somebody that you are praying for that I can join in your prayers to pray for? E nós fazemos uma pergunta ao Senhor e dizemos assim: ó Senhor, será que esta é uma oração que tu estás a fazer sobre aqueles que vão crer em ti através de mim? Será que eu me posso juntar também a essa oração? And the Holy Spirit will prompt us and show us those that he is drawing to himself. E o Espírito Santo vai mostrar-nos e apontar aqueles que ele vai trazer para junto de nós para podermos partilhar a palavra. So Jesus engaged with generational realities, and he still does. Então Jesus envolveu-se com realidades e verdades geracionais e ainda continua a envolver-se. Now there's one more interesting thing in that little 2 verses from John 17. Há outro aspecto muito interessante nestes versículos que estávamos a ler. He prays for those who will believe in me through their message. Ele ora por aqueles que vão crer nele através da nossa palavra. Their message? Why didn't he say my message? Ele disse a sua mensagem, porque é que ele não disse a minha mensagem? Of course it is absolutely Jesus' message. He is the message. Claro que nós sabemos que é a mensagem de Jesus, é a sua mensagem, But it's both, mas é ambas. because with Christ in us, we become a message. Porque Cristo em nós tornamos também mensagem. We are called to embody the message. Nós somos chamados para incorporar, para tornar corpo à mensagem.
So the message has a particular shape and flavor through those who carry the message. Então a mensagem tem um aspecto particular, um sabor particular e especial através daqueles que são portadores da mensagem. Now, I think that works on an individual and a community basis. Eu acredito que isso funciona no aspecto individual, mas também no aspecto comunitário, ou de comunidade. The scriptures say, taste and see that the Lord is good. A Escritura diz, provai e vede que o Senhor é bom. How can you do that? How can somebody outside of the faith do that? Como é que alguém de fora pode provar e ver? Como é que alguém de fora pode ver isso? Spend some time with Jesus, friends and family. Passando tempo com os amigos de Jesus e a família de Jesus. There's a particular taste. Há um sabor particular. You know, if you come to Portugal, there's a particular flavor in the food, isn't there? Quando eu venho para Portugal, há um sabor particular na comida. I've enjoyed it very much, thank you. Eu apreciei muito, muito obrigado. But there is a flavor of Jesus here that people can taste. Mas há um sabor de Jesus aqui que as pessoas podem saborear. And of course, some of that is literal because when we extend hospitality to people, when we meet them around the meal table, E algumas dessas expressões são mesmo literais, quando nós convidamos alguém à nossa casa e à volta da mesa, à volta da comida. there's a physical taste as well as a spiritual Aí taste. também há um sabor físico, assim como o espiritual. Yeah. Okay, so here's another obvious reason why it's so important that we take Jesus seriously in this generational Mas quero apresentar outra razão óbvia, porque é tão importante nós tomarmos a sério Jesus e as ordens de Jesus neste aspecto geracional. because if we ignore it, we're in trouble. Porque se nós o ignorarmos, nós ficamos em trabalhos. A friend of mine just a few days ago, Um amigo meu, alguns dias atrás, and he's involved in leadership training among Christians. e ele está envolvido em liderança, treinamento de liderança, formação de líderes cristã. He was saying that a particular denomination in England had just done a survey of their churches. E ele estava a partilhar comigo que uma denominação em particular fez uma sondagem, um estudo, uma pesquisa sobre algumas igrejas. And when they analyzed the results of their survey, E quando eles analisaram o resultado da pesquisa, they uncovered a startling fact. eles descobriram um facto espantoso ou perturbante. You could call it a demographic time bomb. Nós podemos chamá-lo de bomba demográfica. Because they had failed to evangelize for so long, Porque eles falharam durante tanto tempo em evangelizar. in most of their churches, people were just growing older and many were passing away. E a maior parte dos membros da sua igreja estavam a ser mais velhos e a partir para o Senhor. And the graph showed that already they were declining, E o gráfico não apenas mostrava que eles estavam a declinar, but they were about to go over a demographic cliff. mas eles iam entrar num declive demográfico. And they would just have to close maybe hundreds of churches. E eles, com esta pesquisa, perceberam-se que tinham que fechar centenas de igrejas. And the figures told them you have 6 years to turn this around. E os números, os dados mostravam que eles tinham apenas 6 anos para mudar isso. Oh, Uau! and that was a particular situation, but I think it's repeated in other places. E isso foi uma situação particular no Reino Unido, mas eu penso que isso se repete em muitos outros lugares. Now, it's often a challenge to raise up the next generation. Eu sei que é um grande desafio nós podemos levantar a geração seguinte. And I can remember when I was in my early 40s, Eu recordo-me quando eu estava nos meus 40, no início dos meus 40, and I was leading worship, writing songs. I was doing very well.
E eu nessa altura estava a escrever músicas, a dirigir louvor e estava a sair muito bem. My songs were some of the most popular songs in the UK at the time. As minhas canções eram das mais populares no Reino Unido na altura. And then these young guys who were like 19, 20 years old E aqueles rapazes de 19, 20 anos began to appear on the scene, começaram a aparecer no cenário. and their songs were rather good. E as suas canções também eram realmente boas. And I started to notice that the younger people preferred their songs Eu comecei a notar que os mais novos começavam a preferir as canções destes they preferred them to my songs. em vez das minhas canções. Shocking. Chocante! And I started to realize, yes, okay, this is just the beginning. E eu comecei a perceber-me, ok, parece que isto é o início. What do I do? Do I become insecure and defensive? O que é que eu vou fazer para não ficar inseguro e entrar em defensiva? Or do I start to look for faults and say, yes, that might be good, but no, not sure about that? Or Ou então tentar encontrar defeitos. Sim, isso parece bom, mas aqui está mal e está mal. or do I encourage them? Ou será que eu junto-me a eles e os encorajo? And I thought of the story of Elijah and Elisha. E eu lembrei-me da história de Elias e Eliseu. And as I read the story, I realized something I hadn't realized before. E quando eu estava a ler esta história, eu percebi-me de algo que nunca me tinha percebido antes. That there came a point when Elijah, he was actually quite, there came a point when God told him to go and anoint Elisha. E essa cena é a cena em que Deus diz a Elias para ir ungir Eliseu. And then you think, oh yeah, so maybe next week he's going to be lifted off in the whirlwind and the chariots of fire, and it'll be, Elisha will be the new prophet. Então ele pensa, ok, talvez para a próxima semana eu vou ser envolvido num carro de fogo e vou desaparecer. Sim, depois Eliseu vai ser o profeta. But when you study the script, you find that actually they worked together for at least 10 years. Mas quando vocês observam a Escritura e estudam, vocês vão ver que eles trabalham juntos durante cerca de 10 anos. Interesting. É muito interessante isto. Yeah, it didn't happen just like that. Não aconteceu só assim, ungiu e foi substituído. And the story records some things they did together. E a história recorda alguns feitos que eles fizeram juntos. So at that time, I felt God challenged me. E a esta altura eu senti que Deus me estava a desafiar. And I thought about the fact that Elisha wanted a double portion. E eu achei tão interessante o facto de Eliseu ter pedido uma porção dupla. And I felt God said that I should seek out just 2 or 3 of these young leaders privately. Então eu senti da parte do Espírito para procurar 2 ou 3 destes líderes de uma forma privada. And I should pray that God will bless them much more than he's ever blessed me. E que eu deveria de orar sobre eles para que Deus os abençoasse muito mais do que Ele me abençoou a mim. And you know what? I found it quite hard. E vocês sabem, eu senti que isso foi muito difícil. Something in me had to die Porque alguma coisa dentro de mim tinha que morrer. because I'd become quite comfortable in my role and reputation. Porque eu estava muito confortável no meu papel, na minha reputação. But now I was saying, God, if it's your will, make them at least twice as successful as I've ever been. Mas agora Deus estava-me a dizer para eu orar, Senhor, se é a tua vontade, falo 2 vezes mais bem-sucedidos do que eu. Now, whether God answered that prayer or not is completely up to him, but I needed to do it. Eu sei que a resposta a estas orações é tudo completamente com Ele, mas eu tinha que fazer isso. And I decided that I would celebrate the next generation like I would celebrate my own children's successes. E eu decidi celebrar a geração seguinte, assim como eu celebrava os sucessos dos meus filhos, das minhas filhas. Yeah. And I had received
that kind of blessing from a generation above me. E eu recebi esse tipo de bênção da geração que estava atrás de mim. One particular leader, about 20 years older than me, Líder em particular, em especial, 20 anos mais velho do que eu, he gathered a group of 6 young leaders. I was one of them. ele juntou um grupo de 6 jovens líderes e eu era um deles. I was just 32 at the time. Eu tinha 32, tinha 32 anos, sim. Yeah. And because he saw that we needed to learn how to pray, E porque ele olhou e viu que nós tínhamos que aprender como orar, and we needed to learn how to behave better too. e também tínhamos que aprender como nos comportar melhor também. And he was quite a stern man, E ele era um homem muito firme, muito duro. and he'd look you in the eye. Ele olhava-te nos olhos Are you living a holy life? e perguntava: estás a viver uma vida santa? You can, if you're going to meet him, you confess your sins first. Então, antes de eu me encontrar com ele, eu tinha que confessar os pecados primeiro. So we began to meet 3 times a year just for a 24-hour retreat. Então nós começámos a nos reunir 3 vezes ao ano para um retiro de 24 horas. And over 40 years later, E 40 anos mais tarde, our mentor, well, he passed away a few years ago, o nosso mentor, ele partiu para o Senhor há alguns anos atrás. but us younger guys, Mas nossos jovens we still meet ainda nos encontramos 3 times a year. 3 vezes ao ano. We meet and we pray and we watch over each other's lives and listen to each other's stories. Nós nos encontramos, nós oramos, nós olhamos para as vidas uns dos outros e ouvimos as histórias uns dos outros. And in that group of my age, we've also started groups of people that we pray with. E nesse grupo da minha idade, nós também começámos com um grupo de uma idade mais nova. So we followed his example and tried to encourage. E nós The seguimos next o exemplo do generation. nosso mentor e tentar encorajar os outros que vêm a seguir. But just to bring this to a close, Mas para fechar aqui e trazer a um final a mensagem, there is another very holy dimension to passing on a generational inheritance. há outro aspecto santo, bem santo, para se passar à geração seguinte, geracional. Now, another of my spiritual mentors, a pastor named Roger Forster, Um dos meus outros mentores espirituais, um pastor chamado Roger Foster, would often refer to Jesus' words as recorded in Matthew 24:14. ele também se referia a Jesus como nós encontramos em Mateus 24:13. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes ou nações, e então virá o fim. Okay, there's an end point. Há um ponto final. Okay. Now, he passed away at the beginning of this year. He was aged 91. No início deste ano, o meu mentor partiu para o Senhor. And in the last book that he published, which is a commentary on the book of Revelation, E no seu último livro que ele publicou, que foi um comentário sobre o livro do Apocalipse, he wrote this: ele escreveu nesse comentário o seguinte: just as Jesus' disciples went through travailing pains, assim como os discípulos de Jesus passaram por dores geracionais, ou de gerar, de dar à luz, so too the church dores de will, parto. Assim também, so too the church will share in Christ's sufferings assim também a igreja deverá partilhar os sofrimentos de Cristo, by going through the labor pains of bringing forth passando por dores trabalhosas para levar para a frente, into the world the next faithful generation. ou melhor, fazer continuar, para que no mundo possa continuar uma geração seguinte fiel.
until eventually the generation comes who will complete the work of God. Até que eventualmente chega a geração que irá completar o trabalho de Deus. Amém. Do you want to just... Yeah, I'm going to try to read it again. Vou tentar ler outra vez então. Assim como os discípulos de Jesus tiveram dores de parto, assim também a igreja tem de partilhar em Cristo o sofrimento, passando por dores de parto para trazer à luz ao mundo uma nova geração, uma geração seguinte que seja fiel, e pode ser que essa geração fiel se torne a geração que terminará a obra do Senhor. Amém. To raise up a generation who brings back the king. Levantar uma geração que vai trazer de volta o rei. What a vision. Que visão! Can we take on board that vision? Será que nós podemos tomar posse dessa visão? Not simply that individuals come to faith, our children or spiritual children, Não apenas pessoas que vêm à fé, os nossos filhos ou filhos espirituais, but that eventually the generation is born and raised up who brings back the king. mas quem sabe a geração que será levantada e que virá trazer de volta o regresso do rei. Amen. Amém. Amen. Uau. Okay. Well, I wondered if we could do a simple thing of praying a blessing on one another. Eu estava a pensar, será que nós podemos fazer uma oração simples de abençoar-nos uns aos outros? So, scripture will come up on the screen. O versículo vai aparecer no ecrã, It's from Philippians 1:9-11. Filipenses 1, Okay. 9 até o versículo 11, Filipenses 1, 9 até o 11. Okay, they have to be scrolled. Do you want to read just what's the best way to do it? Just leave it up. Ok, are we going to read first? Yeah, we'll read it first. Ok. So what we will do, Então o que vamos fazer é, we'll read it first. vamos lê-los primeiro, In juntos. fact, let's stand at this moment. If you Posso would. pedir-vos para ficar de pé, por favor? Thank you. Obrigado. So we'll read the scripture, Vamos ler a Escritura, este versículo, and then I invite you to find someone who is older or younger. All e right? depois eu vou desafiar-vos a encontrar alguém, ou que seja mais velho, ou que seja mais novo, Pray some of those words over them. Okay? e orar algumas destas palavras que estão na Bíblia sobre essa pessoa. Pode ser? Yeah? Ok? It could be just one person, or you could move, Pode ser só uma do pessoa, two or three, ou or fazer um something grupo de like 2 that. ou 3. You might need to move out of your seat to a different part of the room. That's Até great. pode ser que tenham que sair do vosso lugar para encontrar alguém uma geração seguinte ou prévia ou seguinte. But let's stir our hearts to bless Mas vamos fazer isso de abençoar and to encourage in every generational direction. e de encorajar a cada geração. So, the scripture. Portanto, vamos ler estes versículos primeiro juntos, para depois vermos a oração que vamos fazer. Filipenses, capítulo 1, verso 9, 10 Can e everyone read it off 11. the screen together? Or something? Sim, é melhor lermos todos juntos do ecrã para termos a mesma versão. Vamos ler todos juntos, pode ser? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos ler outra vez para fixarmos, pode ser? Voltamos lá ao 9. Again, just to memorize the words that we're going to pray. Outra vez só para memorizar as orações, as palavras que vamos orar. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Será que podemos procurar alguém de uma geração diferente e orar isso sobre ele? Vamos lá? Alguém aí?
Someone, another generation, and pray this. Outra pessoa de outra geração. Orar. Oro para que Deus possa te encher. Okay. Thank you very much. Thank you. It's so good. You're so good. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, eu peço que o amor possa aumentar mais e mais. Que esse amor possa aumentar em conhecimento. Senhor, que ele possa experimentar coisas excelentes. Senhor, que eles sejam sinceros e sem escândalo, até a vinda de Jesus. Senhor, que haja frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor. Senhor, eu peço que o amor aumente mais e mais no conhecimento, em todo o conhecimento, em ciência. Senhor, eu peço que possas experimentar coisas excelentes. Senhor, eu peço que possas dar-lhe sinceridade, sem escândalo algum, até o dia de regresso de Jesus. Senhor, eu peço que sejam cheios de frutos de justiça, fruto do Espírito, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, eu peço que o seu amor possa aumentar mais e mais, em conhecimento, em sabedoria. Senhor, eu peço que possam experimentar coisas excelentes e que possam viver sinceros, gente sincera, sem escândalo algum, até o dia do regresso de Jesus. Senhor, eu peço que sejam cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, esta é a nossa oração, que o amor possa aumentar mais e mais, aumentar mais e mais em conhecimento, para experimentar coisas excelentes, para viverem sinceros e sem escândalos, até o regresso de Jesus, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus para a glória e louvor de Deus. Senhor, eu peço isso no nome de Jesus, que o amor aumente mais e mais em conhecimento e em ciência, para experimentar coisas excelentes, para viverem de uma forma sincera, sem escândalo, até o dia do regresso de Jesus. Que a sua vida seja cheia de fruto de justiça, que por Jesus Cristo traz glória e louvor a Deus. Eu peço que esse amor aumente mais e mais, em conhecimento, em ciência. Eu peço que esse amor aumente mais e mais em conhecimento e em ciência, para experimentar coisas excelentes, coisas extraordinárias, para viver vidas sinceras, vidas sem escândalo, até o regresso de Jesus, cheios de fruto de justiça, frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, eu peço isso para esta geração seguinte, assim como a geração que nos antecede, que o amor possa aumentar mais e mais, no conhecimento, para viver de uma forma sincera e sem escândalo algum, até o regresso de Jesus. E quando Jesus venha, possa vê-los cheios de frutos de justiça, que esse é o verdadeiro louvor e que traz glória, através de Jesus, para o nosso Deus e Pai. Senhor, eu peço que esse amor aumente, em cada geração mais e mais. O amor aumenta no conhecimento, para experimentar a excelência, para viver de uma forma sincera até o regresso de Jesus. Nós oramos isto no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Nós abençoamos a geração. Diz: eu te abençoo, irmão, eu te abençoo. Possas crescer em amor, possas experimentar coisas excelentes. Deus faça milagres extraordinários através da tua vida, a ti e através de ti, para a glória de Jesus. E quando Jesus vier, tu possas ser encontrado sem escândalo, fiel até o fim. Esta é a minha oração. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nosso grupo de louvor vai-nos... Aleluia. Vou chamar o grupo de louvor para terminarmos a adoração, a celebração. E despedimos-nos daqueles que estão nas congregações. Façam esta oração onde estão. Orar. Peço, Senhor, que o amor aumente mais e mais, em conhecimento, em ciência, para experimentarem coisas excelentes. Aleluia. Cheios de fruto de justiça,
que é mediante Jesus para a glória e louvor de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos terminar ainda com o nosso irmão e a banda a adorar ao Senhor. Geração em geração louvamos o nome de Jesus. Okay, so we're going to finish by looking outwards to the world around us. Então nós vamos terminar olhando para fora, para o mundo que está à nossa volta. Praying the words of this song. E orando as palavras deste cântico. We sang it earlier. Já cantamos anteriormente. Shine Jesus, shine. Brilha Jesus. So I'm just going to let the band lead it in Portuguese. Eu vou deixar que a banda possa liderar-vos em português. So I don't confuse things. E depois ok. Já brilha a luz do teu amor sobre o mundo com glória e esplendor. Brilha em meio a toda a escuridão, que a verdade nos traga libertação. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, enche a terra com tua glória, arde em nós, Santo Espírito, flua de ti sobre os povos, perdão e graça. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Deus, em tua presença eu posso estar, com o sangue de Cristo a me limpar, resgatado das trevas para a tua luz, que minha vida reflita a ti, Jesus. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com tua glória, arde em nós, Santo Espírito, flua de ti sobre os povos, perdão e graça. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Now, last night we finished by praying the chorus. Eu gostaria que cantássemos juntos esta parte do coro. We turned to the north and the south, the east and the west, Com os nossos braços no ar, levantando para o norte, para o sul, para o and oeste we e para o lifted our leste. hands Podemos levantar as mãos and we prayed these words e oramos estas palavras over the city and over the nation, sobre esta cidade e sobre esta nação, over the nations. sobre as nossas nações. So let's do that. Vamos fazer isso, declarar isto em oração. Feel free to turn out in every direction. Sintem-se livres para voltar para cada direção. Are you ready? Vamos lá, estão prontos? 1, 2. Brilha Jesus, enche a terra com tua glória, arde em nós, Santo Espírito,
English now, in English. One more time. In English now. Brilha, Jesus, enche a terra com tua glória, arde em nós, Santo Espírito, flua de ti sobre os povos, perdão e graça, brilha, Jesus, vem trazer tua luz. And the song we learned earlier, Declare His Glory. Será que ainda podemos cantar a canção que aprendemos antes? Declaramos a tua glória. Can you remember how it goes? Lembram-se como é que é? And that bit in the middle. For the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. The Lord made the heavens. The Lord made the heavens. You're very good. Let's do it. Declare His glory. Declare His glory, declare Sua glória, declare Sua glória sobre as nações, declare Sua glória, declare Sua glória, declare Sua glória sobre as nações, declare Sua glória. Declara Sua glória, declara Sua glória sobre as nações. Declara Sua glória, declara Sua glória, declara Sua glória sobre as nações. Tell of His marvelous deeds among all people, for great is the Lord, and most worthy of the praise. He is to be feared above all gods. Declara Sua glória, declara Sua glória, declara Sua glória sobre as nações. Declara Sua glória, declara Sua glória, declara Sua glória sobre as nações. for all the gods